Oi, gente, tudo bem? Voltei depois de um tempo sumida. Tô aqui, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, que a primeira vez não deu certo. Pra falar sobre o tipo de oração. As orações fortes. Aquela que as pessoas dizem que transformam, que prosperam, que curam, opera milagres. Como é essa oração? Como você vai fazer essa oração? Como isso vai acontecer na sua vida? Por que funciona com os outros e com você não? Você vai descobrir. Você vai descobrir isso agora. Então vamos lá. A minha pesquisa foi basicamente no livro de Mateus, mas você encontra em outros livros também, e eu vou deixar aqui embaixo para vocês todos os lugares em que eu vi e tudo que eu tirei, para vocês verem que não é opinião minha, e sim baseado na palavra. E a palavra de Deus é irrefutável, né? Então, vamos começar. Em Mateus 6, Jesus fala como se deve orar. Como que a pessoa deve orar. E aí já é uma explicação mais ou menos aí para você saber como que é essa oração forte. Tá escrito assim, no capítulo 6, do versículo do 5 ao 8. Mas eu vou ler o versículo 6 para vocês. Tá escrito assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, não é berrando. Aqui está dizendo que o pai que vê em secreto, ele vai te ouvir em secreto e ele vai te recompensar por causa disso, porque você entrou no seu quarto e foi fazer a sua oração. No 7 diz assim: Não useis de vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão escutados. É uma segunda dica aí. A primeira é: você vai orar sozinho no seu quarto, para o teu pai ver, para Deus ver, e não para as outras pessoas verem. Segunda dica: não precisa ficar repetindo. Entendeu? Não precisa ficar repetindo. Deus sabe. Você não é ignorante. Você já sabe como é que funciona. Então, é só você conversar com o pai, que ele vai te ouvir. Não tem necessidade de ficar repetindo. E depois diz assim, no versículo 8: Não vos assemelheis, pois, a eles. Nesse caso, ele está falando dos gentios, né? Que na época eram o pessoal que não era cristão. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes... Nossa, coisa difícil essa frase, hein? Sabe o de que tendes necessidades antes que o peçais. Ou seja, então, primeira coisinha, ora em segredo, porque teu pai já está sabendo. Segundo, não precisa ficar repetindo. Terceiro, não se assemelha às pessoas que não são cristãs. Isso. Porque Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Entendeu? É só uma confirmaçãozinha ali, aquela conversa com ele, aquele papo. Então até aqui a gente descobriu que oração forte não precisa de ter uma gritaria, não precisa de um negócio, um reteté, igual o pessoal fala, que eu nem sei direito o que significa. Mas enfim, não necessita disso. Então, Jesus explica como se deve orar. Depois, ele vai incitar a pessoa a orar. Isso já vai estar em Mateus 7. Jesus incita a pessoa a orar, ele incita que a pessoa busque a Deus, que ela vá atrás de Deus para conseguir algo. Está escrito assim, em Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, você tem que buscar. Você tem que estar atrás do Pai. Você tem que ir até Ele. Ele já sabe do que você precisa, mas você precisa dizer para Ele. Você precisa criar um relacionamento. Seja íntimo com Deus. Conversa com Ele. Conta tudo para Ele. Entendeu? Se confessa para Ele. Fala as coisas. E Ele vai te responder.
E ele vai fazer aquilo que você precisa, porque ele já sabe, ele vai fazer até melhor. Porque a gente fica naquela coisa, quer outra, nunca sabe direito, mas ele sabe. Ele sabe não somente do teu querer, mas da tua necessidade, da minha necessidade. Ele sabe melhor do que eu, por isso quando eu oro eu falo, Jesus, faz aquilo que é melhor pra mim. Porque às vezes nem eu sei, eu tô pedindo errado. Então a gente faz o quê? Deixa na mão do Pai, porque é Ele quem sabe das coisas. Entendeu? E tá assim, também fala sobre os falsos profetas. Isso tá em Mateus 7, do 21 ao 23. E eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Ou seja, não adianta ficar só repetindo, chamando e tal, se você não faz a vontade dele. Se você fizer a vontade dele, as coisas vão acontecer. Se não fizer, não adianta ficar chamando, que não vai acontecer nada. Entendeu? A fé sem obra é morta. Tá aí pra vocês. Tá assim, ó. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ou seja, não é só porque a pessoa estava aí no mundo, ela estava aí falando a palavra, ou expelindo demônios, gritando, rodando, saracoteando, sei lá mais o que. Isso não significa que quando chega lá, que o nome vai estar no livro da vida, porque se não fez a vontade de Deus, se não fez do jeito que Deus quer, não adianta. Perdeu. Fazer o quê? Acontece. Vamos continuar. Não vou me prolongar muito nisso, não, porque eu acho que vocês já entenderam. Em Mateus 8, fala da cura do leproso. Essa passagem também está em Marcos e Lucas, depois eu falo para vocês. Depois eu coloco aqui embaixo. Então, Jesus ele vai curar um leproso. Aqui, ó. Grandes multidões seguiam o Senhor, né, Cristo, e eis que um leproso aproximou-se dele, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Por quê? Jesus, não era porque era para fazer alarde que era Jesus. Jesus não queria essa fama, mas ele fazia o que tinha que ser feito. E tem uma coisa muito especial aqui. O leproso adorou a Jesus e disse assim, que se ele quisesse, que então purificasse a carne dele. E aí Jesus falou, eu quero, fica limpo. E ele ficou. Ou seja, não precisou de alarde, não precisou de gritaria, não precisou de nada. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar com isso. Mas vamos continuar. Ainda no capítulo 8, no versículo 13, fala o quê? A cura do criado de um centurião. O centurião, o chefe lá dos 100 homens dele, né? Centurião, 100, me diz 100, obviamente. Ele pegou e ele foi lá. O criado dele estava doente, ele foi lá e disse para Jesus que ele queria cura. Jesus queria ter a casa dele. Ele falou, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e ele será salvo. E foi isso que aconteceu. Jesus ficou boquiaberto com isso. Ele falou, eu sou chefe, eu recebo ordem, eu dou ordem para os meus soldados, eles se resolvem. Então, se o Senhor der a ordem, se o Senhor falar uma palavra que seja, eu sei que meu criado será curado. E aí Jesus disse, eu vou curá-lo. E assim se fez. Aconteceu. Ficou curado. Olha lá, ele falou no versículo 9, pois também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens e digo, a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Jesus se admirou disso e disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, o centurião tinha mais fé do que todo o pessoal de Israel, que é o povo prometido. Ele não quis, ele só precisava de uma palavra de Jesus, uma palavra. E Jesus ficou bobo com isso, ficou surpreso com isso, porque ele não via isso em lugar nenhum. O cara só queria uma palavra.
Não era para tocar, não queria que descesse, não queria que gritasse, não queria que... Não, uma palavra era suficiente. E assim aconteceu. Logo depois disso, Jesus acalmou a tempestade. Essa parte, tá aqui, ó. Tá em Mateus 8 também. Quando Jesus acalma a tempestade, ele tá lá no barco. Tá lá com seus discípulos tranquilamente. Jesus tá tirando um cochilo. Vem a tempestade, todo mundo fica apavorado e vai lá atrás dele. Senhor, 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 olha a tempestade. Jesus levantou, repreendeu o vento. E aí ficou tudo maravilhoso. E eles mesmos disseram assim, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Só que Jesus não gostou muito disso, não. O Jesus perguntou para eles, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso significa o quê? A fé. A fé é que ela vai fazer as coisas. É a sua fé, é você acreditar. Entendeu? Se a pessoa põe fé, ela tem a fé naquilo que é invisível, naquilo que só Deus pode fazer, naquilo que só Deus pode trazer do sobrenatural para o mundo natural, fazer o impossível virar o possível, as coisas vão acontecer na sua vida. Então Jesus repreendeu eles naquele momento. Por que eles estavam tímidos? Porque eles mesmos não pegaram e fizeram a tempestade parar. Não, foram acordar Jesus. Jesus foi lá, acordou, repreendeu o vento, ficou tudo de boa. Pronto, Jesus voltou a dormir tranquilamente. O nome disso é fé. Ele tinha fé. Ele não se vangloriava das coisas, ele apenas tinha fé. Entendeu? Depois disso, teve mais a cura de 2 endemoniados gadarenos. Que eu tinha até escrito errado, eu acho. Dos 2 endemoniados gadarenos. Eles gritavam, os demônios gritavam lá, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando não longe deles uma grande manada de porcos. E aí os demônios rogaram a Jesus, dizendo, se nos expele, manda-nos para os porcos. E foi isso que Jesus fez. E eles foram para os porcos e os porcos se jogaram do despenhadeiro. E o que eu fiquei mais chocada com toda essa história é que toda a cidade saiu para encontrar com Jesus e quando viu, rogaram para que ele se retirasse lá do meio deles. Ele tirou o demônio. Gente, ele tirou o demônio e mandou para os porcos. Os porcos se jogaram lá do despenhadeiro e o pessoal queria o quê? Que ele fosse embora. Esse pessoal não pensava bem, não. Porque se pensasse bem, ia querer ele lá todo dia, para não ter demônio nenhum do lado. Mas tudo bem, cada um com seu cada um. Depois disso, teve a cura da mulher com fluxo de sangue. Jesus sentiu o poder saindo dele quando ela tocou. E ele achou aquilo maravilhoso, porque ela tinha fé. Ela só queria encostar, não precisava falar, ela não precisava de nada. Ela pensou, só vou encostar, só dar uma encostadinha aqui, acabou-se, tá tudo lindo, maravilhoso. E foi bem o que aconteceu. Jesus ficou feliz. Isso aqui, ó, a cura da mulher do fluxo, tá em Mateus 9. Aqui, ó, Mateus 9, 19. Jesus levantando-se, o seguia também os seus discípulos. Ô, Paçoca, para de coisar aí a porta, minha filha, para eu terminar aqui o vídeo, Senhor. Eis que a mulher que durante 12 anos, padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ele não falou que foi ele. Ele não precisou fazer nada. Ela tocou nas vestes dele, foi a fé dela, não foi a dele. Foi a fé dela. Ela achou, só se eu encostar num pedacinho do paninho da roupa dele, eu vou ficar curada. E ela ficou curada. Jesus ficou maravilhado com isso, ele sempre fica maravilhado com isso. Quando a fé da pessoa se sobrepõe a todo o restante. Foi uma maravilha. Depois teve a ressurreição da filha de Jairo. Jesus foi até lá, o pessoal já estava, ó Senhor, ela está morta. Ele falou, negativo, ela dorme. Ela só dorme. Tomou a menina pela mão e a menina se levantou. Depois ele curou mais 2 cegos. Também está em Mateus 9.
Só que no versículo 29, a cura dos 2 cegos. Tem alguma coisa acontecendo nessa casa. Jesus tocou os olhos desses 2 cegos, e falou para eles assim: faça-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Então, tudo bem, Jesus pediu para que não ficasse falando, mas eles foram e falaram. Por quê? Porque Jesus tinha que cumprir, né? Tinha todo um processo, né? Mas o que de interessante tem aqui é, quando Jesus tocou eles, falou que ia acontecesse de acordo com a fé deles. E aí eles foram curados. Pela fé de quem? Deles. Mais uma vez, a fé entrando em ação. A fé deles, dos cegos. Não foi Jesus que impôs. Foi a fé deles. Aconteceu conforme a fé deles. E isso, durante todo o evangelho, acontece a mesma coisa. Quando chega em Mateus 10, Jesus fala com os 12 apóstolos dele o seguinte: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Por quê? Para eles saberem que não eram eles que faziam nada. E até hoje não é o homem que faz nada. Quem faz é Deus. Se acontece uma cura, é Deus. Se acontece uma coisa boa na vida financeira de alguém, é Deus. Tudo é Deus que traz à tona o sobrenatural. Tudo é de Deus e não da pessoa. Se a pessoa fala que ela não acredite, aquilo é soberba, não vai durar, não adianta, não acontece. Jesus também andou sobre o mar. Eu tô falando assim um monte de coisa, porque é tudo baseado na mesma coisa, na fé. Jesus andou sobre o mar. Estavam lá no barquinho, de repente eles olharam e falaram: que isso, é um fantasma? Opa, não, é Jesus. Pedro foi querer ter com ele, ele falou: pode vir, Pedro, chega aí. Pedro saiu do barco. Saiu do barco, começou a andar, estava uma belezura, olhou para o lado, viu a tempestade, tirou o foco de Deus. O que aconteceu? Começou a afundar. Ah, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Jesus salvou, mas deu uma bronca nele. Quão pequena é a tua fé. Olha só, Jesus falando em fé de novo. Se Pedro tivesse permanecido olhando para Cristo, se ele não tivesse ficado com medo do vento lá que estava balançando o barquinho, das ondas do mar, ele estava andando sobre as águas, ele precisava ter medo de alguma coisa? Ele estava com Jesus, mas ele teve medo, faltou fé, ele deixou de olhar para Deus, deixou de olhar para Jesus, e foi aí que ele afundou. E é aí que você afunda, é aí que eu afundo, quando a gente não olha para Deus. Quando a gente perde o foco de Jesus, é aí que não dá certo. É aí que a pessoa fica pulando de igreja, é aí que a pessoa acha que a oração não está funcionando, é aí que a pessoa acha que Deus esqueceu dela. É nessa hora, é quando a gente olha para o lado, esquece de focar em Deus e foca no homem. E o homem é falho. Falando em focar, eu tô até desfocada aqui. Alô? Então, olhou para o lado, já era. A pessoa cai em tentação. Porque como diz uma passagem da Bíblia que eu geralmente não me lembro, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, se você se desviar dali do que Jesus quer da sua vida, você vai cair. Depois disso, veio a mulher cananeia. Eram de povos separados. Mas ela queria que Jesus curasse a filha dela, que estava muito doente. E Jesus ficou meio mais ou menos. Isso está em Mateus 15. Vou até abrir aqui para falar direitinho para vocês. Está em Mateus 15. Aqui, ó, a mulher cananeia. Tá em Mateus 15, 21. A partir do 21, né? Veio essa mulher cananeia, ela veio, né, daquelas regiões, e ela clamava por Deus, clamava por Jesus, para que Jesus curasse a filha dela. A filha dela estava terrivelmente, horrivelmente endemoniada. Assim diz a palavra do Senhor exatamente, que ela estava horrivelmente endemoniada. E aí, Jesus, quando ela falou isso, ela ia clamando atrás deles, e Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
E ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por quê? Porque ela não fazia parte de lá. Então ele falou: não vou tirar a bênção dos meus para colocar em alguém que nem é da minha região, não é da minha família, não, nesse estilo. Só que ela replicou, ela não aceitou aquilo. Ela falou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a filha dela ficou sã. Sabe qual é o nome disso? Fé, perseverança. Ela não queria saber se eles tinham diferença de povos. Ela acreditava na cura e no poder de Jesus. E assim foi feito, de acordo com a fé dela e com a persistência dela. Depois disso ainda teve a cura de um jovem possesso, que nenhum dos discípulos, dos apóstolos, conseguiram. Por quê? Porque não tinha fé. Isso daí tudo está em Mateus. Mateus 17, do 14 ao 21, fala da cura desse jovem possesso. Jesus falou que eles eram uma geração incrédula e perversa. E ele perguntou: até quando eu estarei convosco? Porque ele sabia que ele estava de passagem ali. Então, eles precisavam começar a colocar a fé em prática, né? Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. E aí foi dito: por causa da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então ele ainda deu uma aula para os discípulos dele. Ele falou que eles eram incrédulos. Isso significa que eles não estavam convertidos, a maioria só se converteu. Bom, então, gente, Jesus ele fala para os apóstolos que eles são incrédulos. E aí no versículo 20, ele fala assim: por causa da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, nada. Então é tudo baseado na fé. Tudo é fé. A sua cura vai depender da sua fé. O seu milagre vai depender da sua fé. A mudança na sua família, em você, a transformação que você quer ver nas outras pessoas vai começar em você, vai começar na sua fé, vai começar na sua mudança. E eu disse tudo isso para vocês porque as pessoas falam muito sobre oração forte. Uns têm oração forte, outra pessoa tem oração fraca, outra pessoa isso e aquilo. E muitas das vezes o problema não está na pessoa. O problema está em você, o problema está em mim, que não tem fé suficiente naquilo que a pessoa está profetizando sobre a nossa vida, sobre aquela palavra que a pessoa está nos dizendo. A pessoa, ela não vai depender dela se eu não tiver fé, a menos que seja algo para demonstrar, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, para que o Pai seja visto, para que a gente reflita a Deus. Se não, é só na base da fé. Não é porque o pastor grita, não é porque o pastor fala alto, não é porque o pastor samba, rodopia, não é por causa de nada disso. O pastor ou pastora, missionários, obreiros, sei lá, o padre, não sei, independente de denominação, religião e tudo mais, até porque a religião não foi criada por Deus, ela foi criada pelo homem. E o que Jesus disse aos seus discípulos foi para que eles saíssem pelo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. E não necessariamente arrumasse uma placa e colocasse as pessoas lá dentro, mas nós fazemos isso, são os nossos templos de hoje para ouvir a palavra de Deus. Então, foque em Jesus, mantenha o olhar nele, tenha fé que as coisas vão acontecer. A oração ela vai ser fraca se você for fraco. A oração vai ser fraca se a sua fé for fraca.
Então, se você for forte, se você pedir fortalecimento a Deus para que Ele aumente a sua fé, que Ele te fortaleça, que Ele te dê sabedoria, discernimento, Ele vai fazer acontecer na sua vida, na sua vida, 1000 vezes mais. Tudo por conta da nossa fé, como está escrito em Mateus 17, 20, por causa da vossa fé. Então, guarda isso. É a fé. É a fé que transforma. Toda vez que Jesus curava alguém, que algo acontecia, tudo isso que eu falei, vocês podem ler. Tá lá. Foi por vossa fé. A tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Seja de acordo com a vossa fé. Que aconteça de acordo como tu queres. Que aconteça de acordo com a grandeza da tua fé. A tua fé foi que te salvou. Não achei grande fé como esta em toda Israel. Então é tudo baseado em fé. Tenha fé e as coisas acontecerão. Não põe a culpa no seu líder, porque cada um é dono de si. A salvação, ela é individual. Então, se você tiver fé, acontece. Se não tiver fé, não acontece. É algo muito simples. Não espere que alguém gritando no seu ouvido vai fazer algo acontecer. O demônio vai ser expulso só se for de susto, porque alguém vai estar gritando, né, no ouvido dele, então ele vai preferir sair correndo. Mas tirando isso, se a pessoa está só gritando e sai, mas se você não tem fé, se quem fez também não tem e está só naquela gritaria por estar, é bíblico. O demônio volta com mais 7 piores do que aquele e o teu estado fica muito pior, o teu segundo estado fica pior do que o primeiro. Então é na base da fé. Sem fé, você não consegue nada. Então, vá para a igreja, dobre seu joelho, ore em casa, ore em silêncio, ore você e Deus, porque é Ele que é quem mais precisa te... Não é nem que precisa, você precisa que Ele te ouça. E Ele te dá essa oportunidade. No teu quarto, entra, fecha a porta, dobra teu joelho e ora. Teus pedidos serão realizados, nada será impossível para você. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí a falta de jeito para falar e tudo mais. É o primeiro vídeo desse tipo que eu faço, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like no botãozinho aqui do lado, se inscrevam no meu canal, deixem aí suas perguntas e suas sugestões para os próximos vídeos. Evitem os xingamentos, não vou responder. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.